Bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast aqui da Bom Futuro Aviation Experience. Hoje a gente está falando sobre os rumos da aviação executiva no Brasil, um setor que une inovação, une performance e conectividade. Para isso, a gente conta hoje, nesse episódio, com 3 convidados de peso. Nós temos aqui Priscila Bello, da Synerjet, distribuidora Pilatus. Bem-vinda, Priscila. Obrigada pela presença, viu? Obrigada, uma honra. Gustavo de Toledo, diretor de vendas da Dassault Falcon Jet. Obrigada também pela presença. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. E bem-vindo também Davi Barioni, consultor da Aeromot e figura consagrada da aviação nacional. Muito obrigado pela gentileza, boa noite a todos. O nosso Brad Pitt. Obrigado. A gente fez essa brincadeira porque quando eles foram se apresentar, ele foi falar o nome e falou: meu nome é Brad Pitt. Eu quase escrevi aqui no roteiro. Ela escreveu, né? Eu escrevi, eu quase não. Eu escrevi e falei: opa, pera. Mas, gente, primeiro, muito obrigada pela presença. Eu acredito que vocês estejam aqui já acompanhando os outros episódios também, e eu queria que vocês falassem um pouco da impressão. Antes, primeiro, gostaria que se apresentassem, né, exatamente, das empresas onde trabalham, qual é o trabalho específico, e depois da impressão desse novo terminal. Com certeza. Bom, obrigada a todos, é um prazer estar aqui, uma honra. Com certeza estamos com pessoas de peso aqui, não né? É? Eu estou apenas aqui com a minha beleza. Essencial nesse não momento. É? Mas, bom, eu sou Priscila Bello, vendedora de aeronaves, e nós estamos aqui na Bom Futuro, entramos aqui com a maior expectativa, que foi extremamente bem atendida, né? Com essa empresa excepcional, que tem um público muito selecionado, né? Então nós ficamos super felizes com o evento. Com certeza é o primeiro de muitos. Cuiabá precisava, o Mato Grosso precisava de um evento desse, então estamos super felizes de estar aqui. Nós somos distribuidores exclusivos da Pilatus em toda a América Latina, então o que precisar de Pilatus é conosco, que é uma aeronave excepcional, principalmente para o público do agro. Então, o nosso público está aqui. Bem-vinda, viu, Priscila? E você sabe que esse evento, ele tinha sido pensado para ser uma inauguração. E depois viram o potencial dessa rede de conexão, na verdade, e de negócios, que se tornou o Bom Futuro Aviation Experience, que eu tenho certeza que vai se repetir em outros anos. Inclusive, vai ser copiado em outros lugares por aí, não? E você, exatamente o seu trabalho, a empresa, pode se apresentar para o nosso público? Eu sou o Gustavo Toledo. Trabalho na Dassault Falcon Jet, que é uma subsidiária da Dassault Aviation, que é uma empresa europeia, que tem também uma empresa subsidiária, no caso, nos Estados Unidos, onde finalizam os aviões Falcon, da linha Falcon. E eu atuo como diretor de vendas hoje para todo o território brasileiro da linha Falcon. É uma empresa já que está há algum tempo no mercado brasileiro, já consolidada. Desde 1996 existe uma subsidiária da empresa americana no Brasil. Temos escritórios de venda em São Paulo e também um hangar de manutenção no Catarina, onde vocês também têm uma base de manutenção. E seguimos com um número considerável de clientes operadores no Brasil, da linha Falcon. É uma empresa que está em franca expansão, continua em franca expansão no país, é um mercado que a gente aposta muito, né? E assim, falando da feira agora, foi uma coisa surpreendente, eu diria. Qual foi a impressão? Eu acho que aqui nasce uma grande feira. É isso. Eu não tenho dúvida de que isso deve acontecer novamente no próximo ano, e cada vez maior e ainda melhor do que já foi. Foi um sucesso. Né? O Grupo Bom Futuro, mais uma vez, sendo visionário, inclusive. Eu diria que assim, impecável. Não é? É um projeto incrível, realmente. E o Davi Barioni é um grande representante aqui da aviação brasileira. Gostaria que falasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória. Pois não, obrigado. Bom, inicialmente, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, representantes de aeronaves tão fantásticas. Eu conheço muito bem os 2 aviões, tanto Pilatus quanto o Falcon. Parabéns, são aviões espetaculares e vocês não podiam, obviamente, deixar de estar aqui. Em segundo lugar, a minha surpresa. Eu não conhecia esse aeroporto, pousei pela primeira vez há uma semana, 10 dias atrás, quando estava fazendo o translado de um DA-50, que daqui a pouco eu vou explicar, que é o nosso avião monomotor da Diamond. Pousei aqui e já fiquei encantado. E hoje de manhã, quando pousei novamente, que aeroporto maravilhoso, de classe AAA, realmente. Estrutura maravilhosa, né?
Eu espero que de fato isso vire uma tendência no Brasil, aeroportos para aviação geral com esse padrão, com esse patamar. E o evento não tem o que falar, né? AAA mesmo, de qualidade. As pessoas que estão aqui são muito categorizadas, público-alvo perfeito, não é uma feira de curiosos, não que tenha algum problema, mas existem feiras para os curiosos, etc. Essa aqui é uma feira para o pessoal da aviação, aqueles que realmente têm aeronaves, né? Que compram aviões, e isso é um prazer. Em relação à minha vida, eu passei 45 anos na aviação comercial, passando pela VASP, depois fui fundador da Gol, depois passei pela Varig, pela TAM, e estamos aqui com muito prazer. Eita, que bagagem para a gente conversar aqui, não é? E eu já queria perguntar, como o senhor foi por muitos anos da aviação comercial, como é que o senhor vê o momento agora da aviação executiva no Brasil e fora dos grandes centros, inclusive aqui em Mato Grosso, como o senhor disse, que foi impactado com esse terminal, não é? Olha, essa é uma resposta que tem dois caminhos, né? É claro que a gente sempre se encanta em ver os equipamentos modernos, vocês dois aqui, a própria Diamond também, nós três, na realidade, representamos aviões muito modernos, mas a aviação executiva sempre foi um desafio, porque a visão que a gente tem sempre é de rouba-monte, são os mesmos clientes que estão comprando aviões e a gente tem dificuldade em agregar, em trazer novos clientes. Esse é um desafio para nós todos. É claro que existe um crescimento anualizado pequeno, mas é um desafio. E um desafio difícil de entender, aí é o segundo lado, porque você falou muito bem, eu vim da aviação comercial. A aviação comercial, o Brasil tem 5.572 municípios, né? A aviação comercial opera hoje em 168 aeroportos. Nada, praticamente nada. E a gente sabe que a aviação executiva, a aviação geral, é imprescindível para levar a riqueza do Brasil por esses municípios todos. Então, só por isso, a aviação devia ser 30 vezes maior do que é. Ah, mas o preço é em dólar. Claro, tem tudo isso. Tem o valor, tem o preço, mas eu acho que é mais do que isso. Nós ainda precisamos nos esforçar mais para conseguir levar um entendimento para aquele executivo que quer levar a sua empresa. Eu fui presidente do conselho de uma empresa que é a segunda empresa do Brasil. O Bradesco é a primeira empresa que está em todos os municípios brasileiros. E essa outra empresa, uma empresa farmacêutica, está em 4.400 municípios brasileiros. Então você imagina, o diretor comercial dessa empresa, para visitar o Centro-Oeste, demora 15 dias. Exato. 15 dias, né? E depois, claro, até pela minha influência, eles acabaram montando um setor de aviação e hoje estão muito felizes. Então acho que a aviação vai muito bem, mas ela tem que agilizar muito. Nós temos um desafio, nós todos que estamos em vendas, etc. Um desafio brutal, e aí agrega-se o dólar, 5 e pouco, 6, etc. Peça importada, tudo aquilo. Mas acho que a aviação brasileira ainda tem muito a crescer, muito. Falei demais, desculpe. Imagina, a gente quer bater esse papo mesmo, né? Porque, inclusive, a indústria da aviação executiva também precisa se preparar para esse crescimento que a gente espera, que vocês esperam, não é, Gustavo? Você enxerga isso também? E um evento como esse também ajuda a impulsionar esse tipo até conscientização desses executivos? Ajuda muito, não tenho dúvida disso. E outro ponto que eu acho que é um gargalo para a gente, que a gente vê o que é o diferencial de ter um aeroporto como esse, é a infraestrutura. O país, por muitas vezes, você vê que tem muito potencial, principalmente no interior do país, não só nas grandes capitais. Muita riqueza. Muita riqueza espalhada pelo país e por vezes a pessoa ela não tem um avião porque é básico, não tem onde operar o avião e não tem onde guardar o avião. Então, nesse sentido, a gente ainda verifica isso em grandes centros, a dificuldade que é a operação de uma aeronave hoje no Brasil, e com isso o fato que esses aeroportos como a Bom Futuro faz, o benefício que traz para o Estado, não é somente, eu acho que é uma coisa assim imprescindível, haver mais empreendimentos como esse no país. O foco não é só para a aviação executiva, não é só para o segmento, ou para se fazer negócio, para vender aviões, não é essa a questão. É também levar o desenvolvimento a essas regiões remotas, muitas vezes. Se não existe desenvolvimento, não tem como se vender. Exatamente, né, Priscila? E essa conexão com essas regiões, eu acredito que grande parte dos clientes de vocês, inclusive, demonstram isso, essa necessidade, né? Com certeza, e principalmente o agronegócio, né? Que ele movimenta o nosso país e movimenta a aviação executiva. Nós só somos o que somos hoje, a aviação executiva no Brasil,
por conta do agronegócio. Exatamente. Então, para a gente é essencial, e assim como o Maroni falou, o desafio é muito grande, só que também, da mesma forma, o outro lado da moeda, para mim, é a oportunidade. Então, nós somos um país gigantesco, que temos muitas oportunidades pela frente, então nós não estamos limitados, né? Toda essa dificuldade que se encontra no nosso país, na verdade, nos gera um potencial. Né? Assim, é ouro. Né? É uma oportunidade mesmo. Oportunidade. Né? E a Bom Futuro trazendo isso para o Estado, com certeza, vocês já são influenciadores, né, de todo o Estado e de todo o país. Então, para a gente é importantíssimo. Nós estamos aqui não só para vender aeronave, mas principalmente para abrir o mercado junto com vocês. Né? Então, trazer olha, não é só no Sudeste, não é, o Centro-Oeste é intenso, né? É gigante, é muito pujante. Exatamente. Então, e daqui vai para tantos outros lugares, né? Para o norte, para o nordeste. Então, o momento aqui é pontual, é importantíssimo. E nós estamos vendo isso, nós, Synerjet, nós Pilatus, nós estamos aqui como uma forma de oportunidade. É só mais um pé aqui, né, para a gente abrir outras portas. Né? E a gente fica feliz com isso. Falamos, inclusive, no episódio anterior a esse, sobre essas oportunidades, sobre como é que a aviação executiva pode gerar, inclusive, oportunidades e desenvolvimento para outras áreas, como que isso está conectado, está ligado, de fato, é fundamental. Agora vamos falar um pouquinho de inovação, vamos falar um pouquinho das linhas, né? Começando pela linha Falcon. Quais as inovações para os clientes que representam conforto, segurança, enfim, fala um pouquinho para a gente, Gustavo. Tá, bom, a linha Falcon, no caso, ela parte de uma divisão civil da empresa, que é uma fábrica que começou fabricando aeronaves militares, no caso. É um grupo que, voltando um pouco mais atrás, ele começou em 1915, fabricando hélices de madeira, a hélice Eclair. O grupo evoluiu para a fabricação de aeronaves biplanos em 1917 e em 1948, depois com um pulo, foi fabricado o primeiro jato de guerra francês. E então, em 1960, nasce a família Falcon com o Falcon 20. Foi um modelo de sucesso, principalmente no mercado norte-americano, muito usado pela FedEx, que foi uma adaptação desse avião que iniciou a aviação de carga da FedEx com esse pequeno jato, né? O Barioni conhece bem. E então a Panam também utilizou muito o Falcon 20, nascendo o Falcon 10, posteriormente nascendo o Falcon 50, onde a Dassault sempre foi uma empresa que esteve à frente do tempo, eu diria, como produto para a fabricação desse Falcon 50, que foi uma aeronave projetada no final dos anos 70, nasceu uma outra empresa chamada Dassault Systems, que tem um programa chamado CATIA, que hoje muitas outras empresas utilizam esse programa, esse software, na fabricação de veículos, como tipo Volkswagen, Boeing, outras grandes empresas utilizam esse software que nasceu para o desenvolvimento do Falcon 50 no final dos anos 70. Então isso acabou virando uma outra empresa do grupo Dassault, que é um braço realmente valioso da empresa, e a partir disso começaram a nascer outros modelos, como o Falcon 2000, aí veio a evolução já nascendo o Falcon 7X, que foi o primeiro jato com fly-by-wire na aviação executiva, né? Depois vindo o Falcon 8X, o 6X, e hoje nós temos um outro produto que deve voar logo mais, que é o Falcon 10X, que é um avião de ultra longo alcance, que ele faz uma rota bastante longa, como por exemplo São Paulo-Auckland. Que beleza. 7.500 milhas. Que beleza. É uma coisa fabulosa realmente. Então essa é a linha de produtos da Dassault, que é um grupo diversificado, né? E extremamente focado em tecnologia. Muita coisa, inclusive, que a gente tem na aviação executiva da Dassault é trazida da aviação militar. Tanto que uma coisa interessante da empresa, os pilotos de teste da Dassault são os mesmos pilotos que voam a linha Falcon, eles voam o Rafale, por exemplo. Os engenheiros são os mesmos. Na fábrica, onde é feito a finalização da aeronave, a linha de produção dos caças é paralela à linha de produção dos Falcons.
Então existe uma sinergia muito grande de informações entre uma empresa e outra, e toda a tecnologia que é trazida da aviação militar para a aviação executiva. É como se fosse, fazendo um paralelo, como se fosse pegar uma inovação da Fórmula 1 e é trazido para o carro que a gente usa na rua. É muito interessante a gente conhecer um pouco mais profundamente. Esse podcast está podendo, tá viabilizando esse tipo de conversa, né? Para nós, leigos, é muito interessante a gente ouvir sobre isso. Davi, quando os clientes buscam uma aeronave, quais são as principais preocupações? A gente sabe que a Diamond é conhecida pela tecnologia, pela eficiência, mas quais são as principais preocupações? Claro, se puder ser genérico, segurança e economia, com certeza são os dois pilares que norteiam. Mas no fundo é muito mais do que isso, né? Porque a segurança não é exatamente somente o avião, é um piloto bem treinado, é uma infraestrutura, etc. E a questão de economia também. A questão de economia, no nosso caso, por exemplo, Diamond, nós somos a única fábrica que tem um avião que é um motor ciclo diesel, pistão ciclo diesel, a querosene. Então é um avião extremamente econômico, um avião que gasta R$300 por hora de combustível. Imagine você, um bimotor para 7 passageiros, etc. Agora estamos aqui na feira, pela primeira vez no Brasil, trouxemos o DA50, que é um avião de 5 lugares, monomotor, motor de 300 HP Continental, também a querosene, um avião que gasta R$240 de combustível por hora, um avião bastante econômico, mas não só isso. Uma manutenção, claro, rápida. Né? Hoje em dia o equipamento custa muito caro, então ninguém quer ficar com o avião muito tempo parado, porque todos usam como uma ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Exato. Sem dúvida. Outra coisa importantíssima, que é algo que positivamente afeta nós três, e eu digo isso que acompanho as 3 fábricas, até por dever de ofício, as pessoas não querem depreciação no seu bem. Sim. Né? Hoje os aviões que vendem bem são aqueles que não depreciam ou até apreciam. Então são valorizados depois, né? São valorizados depois. Porque, claro, nós já sabemos que um avião, quer seja para empresa aérea, táxi aéreo ou uso privado, quando ele tem uma depreciação, nunca mais você recupera isso. Então acaba sendo um custo muito grande. Nossos aviões, eu não digo nem o Falcon, que obviamente é um patamar elevado devido à espetacular performance, etc., mas são aviões de milhões de dólares. E quando você fala de uma depreciação de 2, 3, 5, 10 pontos percentuais em cima de milhões de dólares, é algo pesadíssimo. Sim. Então, as pessoas levam muito em consideração hoje a não depreciação de um avião e, obviamente, a venda. Né? O quão fácil ou não será vender o avião. Então, é um desafio, porque isso tudo é muito fácil de falar, mas muito fácil de deixar, não é muito fácil de fazer, não é? Porque, no fundo, avião envolve custo, o avião não é algo barato, nunca foi algo barato. Eu já trabalhei fora do Brasil, etc. E mesmo em países onde era praticamente 1 para 1, ou até 2 para 1, a aviação não é barata. Né? Ela é sempre cara, ela é sempre algo doído e que as pessoas precisam realmente pensar muito bem o que estão fazendo. Né? E Priscila, quando a gente fala também de tecnologia, de inovação, ela também precisa atender às necessidades do mercado brasileiro, né? Como é que a Pilatus vê isso? Como é que se diferencia no mercado e fideliza esse cliente? Tá. A Pilatus, ela, nos seus 2 modelos executivos, que é o Pilatus PC12, o Turbo Hélice, e o PC24, ela pegou os fabricantes de maior confiabilidade no mercado para colocar nas suas aeronaves. Então você tem um painel de confiabilidade, que é um painel Honeywell, nas 2 aeronaves, que são painéis de grandes jatos. Você tem, por exemplo, um turbo hélice. Você tem uma Pratt Whitney, que é o motor, né, a turbina, extremamente confiável. É a mais confiável, né, do mercado para esse tipo de aeronave. E a Pilatus, ela está o tempo todo, ela não para. Ela não se acomoda. Então ela está o tempo todo desenvolvendo, principalmente em termos de tecnologia e conforto para o cliente. Tanto que há cerca de 1 mês, a Pilatus ela acabou de anunciar o Pilatus PC12 Pro, que é o novo.
que venham com uma aviônica também mais tecnológica e também com um custo-benefício melhor para o seu cliente. Então ela está preocupada em entregar a tecnologia, o que há de melhor, mas também com um custo adequado para o cliente dela, né? Hoje, diante desse mercado que a gente está vendo e que vem em evolução nos últimos anos, especialmente aí nos últimos 10 anos, né? Quais são os principais obstáculos ainda para a expansão da aviação executiva no Brasil? Eu acho que nós falamos já, o Gustavo falou muito bem, infraestrutura com certeza. Com certeza. Né? A infraestrutura é o nosso grande gargalo, mas isso com certeza, à medida que a economia do país vai se desenvolvendo, isso aqui, esse aeroporto é a prova. As pessoas vão investir e esse investimento vai ter retorno e assim por diante. Importação, é muito importante que a gente tenha uma importação rápida. Quer dizer, a minha vida inteira, meus cabelos brancos não vêm à toa, se ligam muito a essa questão de peças. Quer dizer, nas empresas aéreas em que passei, e mesmo voando em aviões que não sejam de empresa aérea, é sempre um problema importar peças. Tem a OG, mas às vezes você cai no canal vermelho, etc. Enfim, essa burocracia que a gente tem que facilitar, porque isso é um custo tremendo para nós todos, né? Então a gente precisa enfrentar isso. Eu também fui do governo, eu trabalhei no governo federal. Ah, então sabe da outra ponta também, Sei. do outro lado, né? Eu sei alguma coisa e te digo que o governo, a gente faz uma ideia muito errada do governo. Eu, a hora que deixei de trabalhar no mundo privado e eu estive no governo federal e no governo municipal, e sim, tem muita gente séria que trabalha muito bem no governo. Acontece que ideias que para nós no mundo privado são rápidas, no governo não caminham tão rápido, né? Os passos são bem mais lentos. E você tem que olhar para 220 milhões de pessoas. Sim. Então, quando você olha um nicho pequeno, é fácil de entender. Ah, eu entendi, mas quando você faz uma lei que ela vai afetar 220 milhões de pessoas, não é tão simples. Mas então, voltando na questão de importação, isso é muito importante que nós tenhamos uma importação mais célere, mais rápida, porque não existe empresa que aguente um estoque enorme para você suportar a importação. Não. Você tem que ter milhões de dólares em estoque, porque um avião chega, você tem que ter todas as peças de motoras mais importantes, você tem que ter para-brisa, você tem que... É inviável, né? Isso. E aí, como é inviável, você não tem. Exato. Como não tem, um avião chega, fica um mês parado. E fica parado. Aí fica prejuízo. Fica um mês parado. A pessoa paga milhões num avião e fala, não, peraí, mas eu vou ficar um mês com o avião parado? Então, assim, nós temos que enfrentar isso. Não estou criticando. No governo até trabalhei nisso, sem muito sucesso nesse aspecto, só um pouco. Mas, enfim, precisamos encarar isso, além da infraestrutura. Nós temos que facilitar, porque sem facilitar fica um elefante de milhões de dólares que pode parar durante meses. Aliás, existe uma estatística de que os aviões importados no Brasil, em média, ficam parados 73 dias para manutenção por ano. Isso é uma fortuna. Eu não estou criticando ninguém, eu só estou atestando que a gente precisa encarar isso de frente. Sim, isso é um obstáculo, por exemplo, para as empresas, para a Dassault, por exemplo, expandir os centros de manutenção, a pós-venda, justamente essa, não só da infraestrutura, mas também importação, carga tributária, é um impedimento ainda, um empecilho? Sim, o Barioni bem colocou. Eu acho que esse é um gargalo que todas as empresas têm de manutenção. Mesmo quando a gente tem um armazém alfandegado, a gente também não tem condição de ter todas as peças do avião, um avião desmontado. Até porque vamos pensar, né? São peças de avião, não Exato. é uma peça qualquer. São componentes caros, não existe nada barato, né? E é realmente difícil você manter hoje um estoque dessa forma. Então a questão da agilidade na importação de material de aeronáutico realmente era uma coisa que é importante. E assim, eu acho que não só no Brasil, mas acho que podemos falar da América Latina toda, a gente vive num ambiente extremamente instável, né? Então a gente tem que acostumar a lidar com isso, que não acontece só no Brasil, mas eu acho que a mudança de regras repentina, enfim, e essa instabilidade é o que mais atravancam as coisas aqui no desenvolvimento em geral. Acho que não só da aviação executiva, mas em geral, né? É algo a ser vencido, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Um dos gargalos aí. Priscila, como é que você enxerga isso também, esses principais desafios? Não, é o que eles falaram, assim, a aviação da maior à menor, né? Ela vive isso,
Nós temos na empresa também o despacho alfandegado, que foi uma ação justamente para mitigar esse problema para a empresa, mas principalmente para os nossos clientes, né? Só que é um problema que a gente está olhando e aí, o que nós podemos fazer? Você fez uma pergunta muito importante. Isso trava a aviação? Com toda certeza, trava mesmo. Cada dia, assim, a gente quer crescer, o Brasil tem um potencial gigantesco, só que não consegue. Vira um entrave, realmente. Vira um entrave, é uma coisa muito séria, né? Então, nós, enquanto representantes, nós temos que olhar para isso e talvez é uma oportunidade até das empresas se unirem para buscar, né? Buscar, inclusive, solução. Políticas públicas. Perfeito, junto também à gestão estadual, federal, né? Exatamente. A primeira coisa é explicar para o governo o que é isso. Porque é algo que qual é essa necessidade? Eles não entendem porque eles não são desse ramo, evidentemente. Então, a primeira coisa é explicar para eles que isso não é uma questão simplesmente de você atender uma pessoa que tem um avião e, por causa disso, ele merece... Não é um luxo. Não é um luxo, exatamente. Começa por aí, né? Ferramenta de trabalho, é uma né? ferramenta de trabalho. Então, a primeira coisa é explicar isso. Não é simples, já te falei, eu trabalhei com isso. Enfim, eu fui presidente da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimentos, durante 4 anos. A Apex cuidava dessa linha, trabalhei muito nisso, conseguimos melhorar um pouco, mas ainda tem muito a ser feito, porque isso acaba afetando. E sem resolver esses gargalos, nós nunca teremos aviação do tamanho que nós merecemos ter. E que precisamos, né? Não adianta, porque você tem que ter 2 aviões ao invés de um, porque quando você fica 73 dias com um avião de milhões de dólares parado, você vai ter que ter 2 aviões. Então, o avião custou o dobro. É o dobro. Então, custou o dobro. Então, não tem entendimento para fazer isso. Mas eu sou um otimista, já melhoramos muito. A vantagem de ser velho, que é algo que nenhum de vocês 3 tem aqui, a vantagem de ser velho é que a gente olha para trás e fala, nossa, como as coisas melhoraram. Sim. Como as coisas melhoraram. Evoluíram, né? Você imagina, eu fiquei pensando aqui, eu sou piloto, não tem jeito, vou morrer piloto. Imaginar um avião que faz São Paulo-Auckland, é um negócio que, se você me falasse isso há 10 anos atrás, eu dizia, Gustavo, você está louco. Inimaginável, Inimaginável, né? O próprio Pilatos, que eu sou fã, voei os 2 aviões, sou muito fã, a Diamond, que você imaginar um avião de motor pistão queimando querosene. É algo inacreditável, né? Aviões hoje que tem painéis maravilhosos e tal. Então, eu sou um otimista, a aviação está muito melhor, muito mais eficiente. Precisamos de mais simuladores no Brasil, centro de treinamento no Brasil. O que é muito bom, porque nós vamos ter emprego durante muito tempo. Não é verdade? E os novos profissionais também, que estão de olho nesse mercado, né? E que promissor. Tem que ser melhor formados. Melhor formados, melhor capacitados. O Brasil não olhou com muito carinho na formação. Eu não estou dizendo de engenheiros, não sou engenheiro e não posso falar de engenheiros. Falo de pilotos, isso eu posso falar. O Brasil realmente precisa olhar com muito carinho a formação de pilotos, porque quando você tem um número de acidentes que começa a sair da... Eu sei que você já teve um podcast aqui sobre segurança falamos com o sobre segurança, exato. E com o Fernando, mas quando você tem esses acidentes acontecendo, queima a nossa marca. Claro. Para nós fica difícil vender. Por isso que eu, quer dizer, estou dando instrução também de Diamond, quer dizer, cuido da instrução de voo da Diamond no Brasil, porque a gente precisa ter uma qualidade excelente para evitar qualquer tipo de situação. A tecnologia ela tem que caminhar junto com esse treinamento, essa capacitação de alto nível também desses profissionais. Exatamente. Né? E aí vai a dificuldade. Se me permite, para encerrar, eu estou falando muito, mas eu gosto de história, né? Quando Getúlio Vargas criou os ministérios, ele criou o Ministério do Exército, criou o Ministério da Marinha, ele não criou o Ministério da Aviação, ele criou o Ministério da Aeronáutica. Por quê? Porque é uma cauda longa, é um ciclo tremendo. Pega a importação de peça, a formação de controlador de voo, saúde, aeroportos, piloto, treinamento. É monstruoso, é uma cadeia enorme. Ótimo e péssimo. Ótimo porque abrange muita gente, péssimo porque trazer toda essa cadeia ao mesmo tempo é terrível. Como é difícil levantar essa cadeia, né? Às vezes você levanta um pouco aqui, afunda ali. Vai pendendo para o outro lado. Que é uma coisa difícil para nós fazermos. Mas, de qualquer maneira, hoje podemos falar, está aí a internet, a gente entende, olha o que outros países fazem. Eu acho que o Brasil, isso eu participei humildemente. O Brasil, quando eu comecei na aviação comercial, em 78 eu entrei na VASP.
O Brasil era o 34º em segurança no mundo na aviação 121. 121 é a aviação comercial, né? Uhum. Na aviação 121. 30 anos depois, somos número 3. O que nós fizemos? Copiamos. Ninguém aqui inventou nada, né? Eu modestamente lá participei do jeito que eu pude, nas empresas, como piloto ou como gestor, e nós conseguimos copiar e subimos. A fórmula que deu certo. Deu certo. E a gente pode fazer o mesmo para a nossa aviação. Não só a aviação geral segurança, mas como essa questão de infraestrutura, de importação, facilitação. Porque tem lá fora, eles estão fazendo, não tem nenhum milagre. Ninguém deixa de pagar imposto na Finlândia. Aliás, eu trabalhei na Finlândia, assim, ninguém deixa de pagar imposto na Finlândia. A Finlândia que é o país mais feliz do mundo, né? Por exemplo, eles pagam imposto e conseguem liberar uma peça em 2 dias. Exato. Nós pagamos imposto e libera em 15, 18, 20. Quer dizer, nós temos que mudar isso. Mudar esse processo, né? Ao longo dessa evolução, houve também uma mudança de perfil desse cliente da aviação executiva? O que hoje ele exige que antes não exigia? Como é que é? Eu acho que, assim, em geral, a aviação executiva tem um perfil de, no nosso caso, pelo menos, acho que igual para vocês, depende muito do uso do avião também, né? Eu acho que pilotos, no caso, se usa mais um avião para, assim... É uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho, realmente, principalmente Exato. como, vamos dizer, Mato Grosso. Para voos em fazendas, é uma coisa excepcional, né? Agora sim, é um avião que você sempre vai ter, porque você não vai conseguir com o Falcon onde você vai. Exato. Esses aviões. Você chega tem em como. qualquer lugar. Então, Complementares. Exatamente. Complementares. Existe muito aquele cliente que vem mudando de categoria também, né? Então, ele sai do turbo-hélice por vezes e vai para um jato leve, do jato leve ele passa para uma aeronave maior, que seria um jato médio com mais alcance, enfim, assim vai, né? Tem também a questão acho que do momento de vida da pessoa também, né? Sim. A gente percebe que por vezes o cliente ele já está num nível de idade também, de maturidade, vamos dizer assim, com outra geração já assumindo os negócios da empresa, enfim. Perfeito. E você percebe que aí eles já começam a olhar algum avião que tem uma cabine um pouco maior e voa um pouco mais longe. Com certeza. Para ter essa comodidade e essa qualidade também, Qualidade, né? exatamente, Que eles buscam. Exato, Priscila, outras questões como a sustentabilidade, por exemplo, também já entram na pauta da Pilatus? Com certeza. A Pilatus ela tem um desenvolvimento principalmente no SAF, que é essa questão do combustível verde. Sim. Né? A Pilatus ela tem, nos próximos 5 anos, grandes previsões nesse sentido ela faz investimentos no SAF. Então, isso é só um ponto. Outros, logicamente, dos seus centros de serviço serem mais sustentáveis e passar essa mesma visão para os seus dealers, né? Que ela tem dealers no mundo inteiro. Então, somos preocupados com isso, sim. Mas se eu posso acrescentar, só voltando um pouquinho na conversa, que é muito interessante esse ponto da mudança do perfil do cliente. Isso é fantástico, porque nós estamos vivendo um momento, principalmente pós-pandemia, que mudou muito nas nossas aeronaves, principalmente porque os clientes da aviação, que eram da aviação comercial e ficaram sem possibilidades com a pandemia, eles falaram, quem já pensava em comprar aeronave, é agora, tem que ser agora. Então houve uma mudança nessa virada de chave. Demais. Então, tanto é que a aviação executiva, ela explodiu, né, na pandemia. Então, houve uma mudança, sim. E isso tem reflexo até hoje, Interessante. desculpa cortando, Claro. até a questão de peças, enfim, de motores, de tudo. Todo tipo de material aeronáutico hoje, acho que de todas as fabricantes de qualquer lugar do mundo, está escasso. Exato. Então, fora o fato de todos esses problemas que a gente tem com importação, com tempo, tudo, tem material que não existe no mercado. Então, a busca é muito grande. A busca é muito grande, a reposição é demorada. A pandemia, ela trouxe, de fato, foi um divisor de águas, né? Porque, assim, teve muito cliente, como você disse, que era muito bem atendido com linha aérea e voava na primeira classe ou na executiva,
e viu que não adiantava mais, porque de uma hora para outra o avião comercial não decolou mais e o único jeito de voar era com o assim. seu próprio avião. É muito interessante. Então ele deixou de ser atendido por isso, e depois que a pessoa utiliza um jato executivo, ele não volta mais aí atrás. não volta mais atrás, né? Tinha aquele perfil de cliente também que ele tinha só asa rotativa. Ah, não, eu tenho um helicóptero, me atende muito bem. Perfeito. Só que, assim, o helicóptero ele não tem como voar tão longe. A curtas distâncias. Exatamente, né? ele resolve muito dentro de uma capital, as cidades que estão no entorno, litoral, enfim, mas não um voo de grande distância. Sim. De fato. Então, acho que nesse aspecto a gente ganhou muito também com novos clientes entrantes na aviação, né? Exato. E com isso gerou, de fato, uma demanda muito grande por produtos, combinados também, que eu acho que com muitos profissionais que deixaram, acabaram sendo aposentados, vamos dizer assim, da aviação Comercial. Precocemente em função da pandemia, né? E agora, aí até conseguirem gerar novos profissionais com captação técnica para poder voltar a produzir, enfim, eu acho que isso é um gargalo também que atrapalhou a aviação no mundo todo. Acho que você pode falar melhor do que isso, porque o mestre Barioni, que conhece também a parte da aviação comercial, que acho que sente ainda mais os reflexos nesse sentido. Houve uma grande transformação, de fato, né? Não tenha dúvida, houve transformação. Olha só um detalhe, nós temos um cliente na Aeromont que diz que a aviação executiva é um caminho sem volta, né? Totalmente. Você vai e você não volta mais. Não volta mais, É. porque a facilidade é muito grande, né? Em relação ao perfil, realmente mudou muito o perfil, as dificuldades são grandes. As empresas aéreas tiveram grandes dificuldades financeiras, passam ainda, né? Você vê os Chapter 11 que as empresas brasileiras estão passando e não podem reduzir os seus custos. O problema da empresa aérea é esse, não tem como reduzir, porque ela é totalmente regulamentada. Tanto que você veja que as empresas aéreas acabam reduzindo a azeitona, Exato. O jornal, porque não tem o que reduzir. Totalmente. E gera milhões em economia quando economia. você tira uma azeitona. Sim, do cardápio, que é né? quando o passageiro reclama, né? Que vai chegar lá nele, mas é o que dá para a aviação até hoje fazer. me criticam, eu como presidente da TAM tive que cortar um jornal a bordo e a chiadeira foi Até muito hoje grande. o pessoal lembra, exatamente, né, Barioni? mas no final do ano nos deu uma margenzinha de lucro líquido por causa disso. Mas enfim, dificuldade sim, agora as empresas estão recolocando, readmitindo, recolocando as pessoas em seus lugares, aqueles que são possíveis. Evidentemente rodou-se o emprego, aqueles mais velhos acabam não voltando, mas assim, a vida de qualquer forma, lá vai o otimista, né? Passamos a Covid. Passamos. A Covid, Sim, né? sim, Passamos, estamos seguindo. Estamos melhores. E aí começou uma nova era, inclusive, Claro. né? Até para esse consumo, para esse tipo de consumo. Eu não vou terminar esse episódio sem pedir um caos aqui. Ai, Jesus. A gente quer um caos que possa ser publicável. Eu vou te contar um caos publicável que aconteceu comigo, que é verdade, eu não vou contar o nome. Verdade? É verdade, verdadeira. Eu não vou contar o nome. Eu era presidente de uma empresa, etc. Não estou nem dizendo nada que a empresa era, certo? E, enfim, faleceu uma pessoa muito importante nos Estados Unidos ligada à nossa empresa. E eu não tinha condição de ir, embora deveria ter ido, porque era uma pessoa muito importante, tinha sido um acionista, enfim. E eu pedi para dois vice-presidentes nossos, que até são muito conhecidos no mercado, um faleceu, o outro é muito conhecido no mercado. Falei, fulano, você faz favor para mim? Vocês podem ir lá representando a empresa, os acionistas da família, eu e tal, porque eu não tenho condição de ir. Claro, pegaram um avião e foram para lá. Chegaram lá no dia seguinte, tal, era um voo diurno, chegaram meio que no final do dia ali, tipo 7, 8 horas da noite. Aí um simpático disse para o outro assim, vamos fazer o seguinte, vamos agora já lá no velório, vai lá, tirar foto, dar um abraço e tal, e vamos sair para jantar, passear. Tal, Vamos aproveitar. tá vindo Nova York Sim. e tal, vamos aproveitar, vamos embora, legal. Aí, verdade isso hein, que eu estou falando. Sai lá, 7, 8 horas da noite, saíram do Kennedy, pega o carro, aquele trânsito desgraçado, 9 e pouco chegaram numa casa, num lugar que era o velório. Entraram no velório, os dois vazios, não tinha nada. Aí sentaram, fizeram uma oração aqui, tá? Fica quieto. Minuto, 2, 5, 7. E aí? Fica quieto, cara, velório, o caixão ali, o corpo, fica quieto aí. Fica 15, 20 minutos, eu quero, escuta. Tem alguma coisa errada, não é possível. Não tem ninguém no velório, o cara é importante para burro, um cara bem financeiramente. Fala, nós aqui somos burro, que isso? Isso aqui é Estados Unidos, ninguém fica aqui no salão aberto. Não, deve ter uma sala aqui
Então, um coquetel, as pessoas devem estar lá, no coquetel, não, tem razão. Vamos procurar um lugar, um telefone, um botão, deve ter alguma coisa para alguém vir buscar gente para ir para essa sala. Verdade. Saíram olhando, não sei o que, eu quero ver um botão assim no mezanino, um botão. Tá lá, botão para chamar o cara para ir chamar. Bem, apertou o botão, eles cremaram o cara. Mentira! Cremaram o cara. Começou a tocar uma música, saiu uma fumaça de gelo. Verdade. O caixão começou a baixar, eles ficaram desesperados. Para! Desculpa! Para! Foi igual aqui com o microfone. Pularam, começaram a tentar segurar o caixão. Bom, cremaram o cara. Meu Deus, e não tinha ninguém, só eles ali. Ninguém. Bom, eles não pagaram para ver. 180, pegaram um táxi, voltaram para o aeroporto, pegaram a avião e pum, São Paulo. Bom, quando eles chegaram aqui, o mundo já tinha acabado, porque a família já tinha me ligado. Meu Deus, virou notícia, inclusive, né? Porque é o seguinte, eu também não sabia. Os Estados Unidos, como a gente já tem hoje no Brasil, São Paulo está assim hoje, ninguém mais vela corpo à noite. Chega 9 horas, os caras fecham, vão para casa, vão assim, medo de assalto, aqui medo de assalto. Lá eu acho que é cultura anglo-saxã. Enfim, aí a família me ligou, então você imagina, eu quase matei os dois. Não, você imagina. Essa história é sensacional. Olha, nunca vi nada parecido. Um dia, quando eu morrer, eu vou fazer um livro, ou quando, infelizmente, esse segundo falecer, eu vou contar. Olha, eu vou falar uma coisa, a gente já fez algumas cacas, mas igual essa, insuperável. Eu nunca vi nada igual. Não, nem eu. Cremaram. E não tem volta, né? Esse aí não tem. Essa aí acabou. Cremaram, coitado. Ai, gente, olha, pra gente encerrar, queria que Priscila, Gustavo e também Marione falasse sobre o que ainda motiva vocês, né, a serem entusiastas da aviação executiva, Priscila. Olha, a aviação, eu tenho certeza que eles vão concordar comigo. É um bichinho que pega na veia e não sai mais. Eu sou advogada, fui servidora pública, mas a minha família é da aviação desde o meu avô. Que bárbaro. E eu posso dizer para vocês, hoje eu sou mais feliz do que nunca. Porque a aviação, ela é transformadora. Todos os dias a gente tem a oportunidade de estar com clientes, com pessoas de áreas diferentes, né? E você está conversando sobre coisas diferentes todos os dias. Então, isso nos cria uma motivação muito grande, mas principalmente, assim como o agro, olha a conexão aí, né? Assim como o agro, a aviação, ela movimenta e faz a parte privada do país crescer cada vez mais. Então, como não se motivar por isso, né? Então a gente faz parte dessa transformação. Até motiva a gente ouvindo, assim, dá até vontade de trabalhar na aviação. Venha! Precisamos de mais mulheres, inclusive. Não é, Gustavo? A minha formação também é direito. Aí, pronto. Eu digo que eu entrei para aviação em 1982, com 4 anos de idade, quando eu voei pela primeira vez. Apaixonou. Que legal, que legal. Meu pai, ele me levou para o Aeroclube, eu sou natural de Pirassununga, que é uma cidade do interior de São Paulo. E ele me levou até o Aeroclube e foi fazer um voo panorâmico. O Ninho das Águias. Exatamente, no Ninho das Águias. E eu, desde então, nunca mais deixei de frequentar o Aeroclube. A minha família, eu tive um tio que foi da Força Aérea. Eu acho que ele serviu de inspiração para os primos, para os mais velhos, né? E até é engraçado, eles brincam até hoje, que eles dizem que se todos fossem bailarinas, eu seria o vendedor de sapatilhas. Porque eles foram eles pilotam, né? Eles trabalham como pilotos e eu fui para a área comercial vendendo avião. Tá certo. Que legal. Eu não tenho muito a falar, a não ser o que nos encanta, o que me encanta. Ver esse pátio aqui, né? Todo mundo aqui. Eu estou há 50 anos na aviação, fechando agora, esse ano, 50 anos. A gente parece criança, né? Vai olhar o avião, vai olhar o helicóptero, é jato, é turbo-hélice, é hélice, é um encanto, é uma coisa encantadora mesmo, não tem o que falar. Você falou bem do Aerococcus. É o Aerococcus. O bichinho pica e não tem como Aerococcus. mesmo, né? Aerococcus. Muito bom. Gente, eu quero agradecer Priscila Belo, da Synerjet, distribuidora Pilatos. Agradeço ao Gustavo de Toledo, também diretor de vendas da Dassault, da Falcon Jet. Davi Barioni, consultor da Aeromote. Com causos incríveis para contar pra gente. Muito obrigada, viu? A cada um de vocês. Foi um prazer. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Muito. Excelente. Obrigado. Todos vocês estão de parabéns. Obrigada pela presença. Parabéns, obrigado. Olha, e muito legal essa conversa, né? Que gostoso a gente conversar com gente que inspira a gente. É uma conversa rica, inspiradora, gostosa. E a aviação executiva é exatamente isso que a gente tem visto aqui nesses 2 dias. Uma ponte para o futuro realmente do Brasil. Obrigada pela sua companhia e continue aí acompanhando os outros episódios da Bom Futuro Aviation Experience.